Então, tinha que achar um terreno, né? Uma prisão que aceitasse me receber por um tempinho, porque é um método que se estabelece, então, tal como eu falei, de colocar perguntas, então, que se estabelece com várias sequências. E quem que me recebeu muito bem, então, foi a unidade 1 do Complexo Penal de Ribeirão das Neves, no Minas Gerais. Eu tenho que dar uma precisão, é que essa é uma das parcerias público-privadas penitenciárias do Brasil, uma das poucas, que abriu faz pouco tempo, alguns anos apenas. Então, por que que eles me receberam? É uma modalidade de gestão carcerária que é muito nova e que está atualmente em busca de legitimação, né? Porque é nova e quer reproduzir esta experiência. Então, o fato de chegar, eu como pesquisadora, e de falar, eu quero estudar os elementos positivos da sua instituição, daí as portas se abrem mais facilmente, com certeza, né? Então eu cheguei dentro, foi aceito aos poucos, né? Eu tive que negociar bastante coisas da minha pesquisa empírica, mas no final das contas eu consegui negociar 3 encontros sucessivos com pautas diferentes, vamos falar assim. Eles se desenvolveram em junho de 2016. Então, o primeiro encontro era feito com 3 grupos separados. Um grupo de internos, um grupo de funcionários e um grupo de gerentes. Os 2 últimos encontros já eram compostos por vários grupos, ou mas os perfis eram misturados. Por que que o primeiro encontro foi com perfis separados, assim? Por que que, por exemplo, eu recebi apenas internos no mesmo grupo, mas não com outros perfis? E porque o objetivo desse primeiro encontro era justamente fazer essas perguntas um pouco sobre os fatos, sobre a experiência de vida dentro de uma prisão, e então não querendo colocar as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu preferi fechar os grupos por perfis. Então, o objetivo desse primeiro encontro era perguntar, sim, qual que foi a sua melhor experiência aqui na unidade 1? Qual que foi o momento em que você acordou de muito bom humor? Por quê? Em qual momento alguém te deu uma oportunidade? Em qual momento você se sentiu mais seguro? Em que momento você poderia qualificar que as suas relações com os internos, no caso dos funcionários, os funcionários, no caso dos internos, em qual situação você qualificaria as relações como pacíficas? O que é uma situação normal para você? O que poderia tornar essa unidade melhor? Esse tipo de perguntas que que as pessoas ficaram um pouco chocadas no começo, suscitou várias hesitações e tal, mas no final das contas, as pessoas se abriram aos poucos e jogaram um jogo, vamos falar assim. Por quê? Eles jogaram um jogo. E porque a abordagem apreciativa, além de perguntar isso, ela quer colocar as pessoas em situações agradáveis, de conforto emocional. E isso é o interesse também da abordagem apreciativa. Então, tem um monte de ferramentas que são disponibilizadas e que podem ser utilizadas para que as pessoas se sintam à vontade e estejam otimistas em relação às perguntas. Então, por exemplo, neste primeiro encontro teve atividade de quebra-gelo, teve também escuta musical, teve comidas, bebidas e todo um clima de informalidade que permitiu tirar algumas informações.